Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de expressão gráfica. O assunto de hoje será planta baixa. Então, nós vamos desenhar a questão 4 da página 27 do livro 2. E o que diz a questão? De acordo com o esboço apresentado na figura 23A, construir a planta baixa na escala 1:50, considerando: letra A, janelas J1, J2 e J4 é 0,80 de largura por 1 metro de altura sobre um peitoril de 1,10. J3, J5 e J9 é 1 metro por 0,30 por 1,80. J6, J7 e J8 é 0,80 por 0,60 por 1,50. Letra B, portas P1, 0,80 por 2,10 metros. P2, que é igual a P4, que é igual a P6, 0,70 metros por 2,10. P3, 0,60 metros por 2,10. P5, somente o vão, 1 metro de largura por 2,10 de altura. Letra C, espessura das paredes, de 0,15 metros. Todos esses valores aqui são os valores em metros, são os valores reais. Letra D, beiral, 0,50 metros. Letra E, pilar. O pilar vai ser 0,15 por 0,15 metros. Letra F, T é igual a terraço ou varanda, S é igual a sala, Q é quarto, B banheiro, C cozinha, A S área de serviço. Observações: diferenciar traços estreitos, médios e largos. 2. Dimensionar, ou seja, cotar a planta baixa. 3. Observar as diferenças de nível entre os pisos. As alturas dos pisos estão entre parênteses. 4. Os valores escritos internamente referem-se às distâncias internas. 3 metros no quarto 1 refere-se à distância entre as faces internas das paredes. E os escritos externamente referem-se às distâncias externas. 1 metro na área de serviço refere-se à distância entre as faces externas da parede e do pilar. O que é essas observações? Nós devemos olhar aqui para o croquis, certo? Quando analisamos o croquis, todas essas medidas aqui estão em metros. Então, por exemplo, 3 metros no quarto 1, como está escrito por dentro, significa que de dentro a dentro do quarto 1 é 3 metros. Mesma coisa aqui para o terraço, 3 metros de dentro a dentro, ou seja, da face interna do pilar até aqui é 3 metros. 2 metros no banheiro, de dentro a dentro do banheiro, equivale a 2 metros. A única medida externa que nós temos é esse aqui, ó, de 1 metro, que é uma medida externa. Então, é de fora a fora, ou seja, de fora do quarto 2 até o final aqui da área de serviço, por fora do pilar, ok? Vamos agora trabalhar com a escala. Antes de iniciar, vamos observar o croquis que foi dado na questão. Primeira coisa, quanto que vai ser a largura máxima dessa edificação? 3 metros de dentro a dentro, mais 3 metros de dentro a dentro, dá 6 metros. Mas eu tenho que contar também a espessura das paredes. Então, 6 metros mais 0,15, 0,15 e 0,15 aqui do pilar, vai dar 6,45. Quanto que vai ser o comprimento total? O comprimento total vai ser 3 metros mais 2 mais 3 mais 1.
dá 9, mais 0,15, 0,15, 0,15 e 0,15. Então, vai dar 9,60. Ok? 9,60. Olhando para o outro lado, 2 mais 3 mais 4 dá 9. Mais 0,15, 0,15, 0,15, 0,15, 9,60. Olhando para cá, por que eu contei só 4 vezes? 0,15, 0,15, 0,15, 0,15. Por que eu não contei com essa parede aqui? Porque esse 1 metro aqui não era uma medida externa, então ele já está contando com essa parede, ok? Vamos agora para os cálculos de escala. A escala do desenho vai ser a escala 1 para 50. Então, escala 1 para 50, certo? Quanto que vai ser o fator de escala? Fator de escala é igual a... Eu tenho 1 para 50, então 1 metro do meu desenho equivale a 50 metros. Como eu quero transformar em centímetros por metro, então 1 metro equivale a 100 centímetros, dividido por 50 metros. Então, fator de escala vai ser igual. 100 dividido por 50 vai ser igual a 2 centímetros por metro. Então, fator de escala, 2 centímetros por metro. O que significa isso? 2 centímetros do meu desenho equivale a 1 metro do objeto real. Então, quando nós vemos lá no croquis as medidas em metros, nós vamos ter que transformá-las em centímetros. Como é que eu vou transformar? A partir da fórmula do fator de escala. Eu sei que fator de escala é igual a D sobre R. O que eu quero descobrir? O valor de D, porque eu já sei o fator de escala e já sei o real, que são os valores que foram dados no croquis. Então, D vai ser igual a F vezes R, certo? Então, a largura total, que foi igual a 6,45, que nós vimos lá na figura. 6,45 metros. Como é que eu vou transformar ela para centímetros? Então, eu vou utilizar a fórmula D igual a F vezes R. Então, D vai ser igual ao fator de escala, que é 2 centímetros por metro, vezes o real, que é 6,45 metros. Então, D vai ser igual. 2 vezes 6,45 dá 12,9. Vou cortar metro com metro. Então, vai dar 12,9 centímetro. Então, a largura total da planta baixa vai ser 12,9 centímetros. Agora, o comprimento total. Comprimento total, ele foi de 9,60 metros. Como é que eu vou transformar? D vai ser igual a 2 centímetros por metro, que é o fator de escala, vezes o valor real, que é 9,60 metros. Então, D vai ser igual a 2 vezes 9,60, dá 19,2, corto metro com metro, centímetro. Ok? Então, o comprimento total no meu desenho vai ser de 19,2 centímetros. Agora, vamos fazer a fórmula da espessura das paredes. Espessura das paredes foi dada na questão. Ela dizia que espessura das paredes, 0,15 metros. Então, 0,15 metros, certo? Então, D vai ser igual a 0,15 metros vezes 2 centímetros por metro.
Então, o desenho vai ser 0,15 vezes 2 é igual a 0,30. Corto metro com metro, 0,30 centímetros, que é igual a 3 milímetros, tá? Então, a espessura das paredes, nós vamos desenhar com 3 milímetros, tá ok? Vamos agora pegar papel milimetrado, lápis, borracha, régua, para iniciar o desenho da nossa planta baixa. Após pegar todos os materiais, vamos iniciar o desenho da planta baixa. Então, nós temos que desenhar a largura total com 12,9 centímetros. Então, eu vou deixar 5 centímetros aqui embaixo, tá? E daqui, do início da folha, vou marcar 3 centímetros e vou marcar os 12,9. Cuidado que não é 13, certo? É 12,9. Agora, o comprimento. O comprimento total foi de 19,2. Então, eu vou passar 19,2 centímetros. Ok? Vou fazer o retângulo. 19,2 por 12,9. Ok? E já posso ir fazendo os acabamentos. Uma dica que eu dou sobre a borracha é que se a borracha já estiver desgastada, você corte uma parte porque fica mais fácil de apagar. Então, ó, passou aqui um pouquinho, eu vou lá e já posso ir apagando. Agora, a espessura das paredes. A espessura das paredes que nós calculamos foi 3 milímetros. Então, nós fizemos aqui o quê? A face externa das paredes externas. Vamos fazer agora a face interna das paredes externas, que é justamente o valor da espessura das paredes, 3 milímetros. Então, para dentro, eu vou passar 3 milímetros. Em todas as paredes, nós vamos passar esses 3 milímetros para dentro. Com as paredes externas finalizadas, vamos analisar o croquis para iniciarmos a desenhar as paredes internas. Então, olhando aqui para o croquis, o que é que nós estamos vendo aqui? Vamos iniciar fazendo esta parede aqui, ó, que se vocês verem, ela vai de um lado ao outro. Só essa parte aqui não existe. Então, depois nós vamos apagar ela. Então, vamos fazer essa parede de um lado ao outro. Como fazer? Olhando para as medidas internas dos cômodos. De dentro a dentro aqui do quarto 1, quarto 2 e aqui na área de serviço é de 3 metros. E de dentro a dentro aqui para o terraço, sala e cozinha é também 3 metros, certo? Então, nós já temos 0,15 da parede aqui e nós já temos os 0,15 da parede aqui. O que é que eu preciso marcar? A partir da face interna da parede, se é 3 metros, nós vamos desenhar com 6 centímetros. Por quê? Porque o fator de escala é 2 centímetros. Não é isso? Então, onde tiver valores em metros, eu vou multiplicar por 2. Então,
A partir da face interna da parede, eu vou marcar meus 6 centímetros. Em seguida, marco os 3 milímetros da parede e tem que sobrar 6 centímetros. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, a partir da face interna, eu vou contar 6 centímetros, certo? Depois disso, eu tenho que deixar os 3 milímetros e tem que sobrar mais 6 centímetros para dentro. Então, está correto. Então, aqui eu vou fazer a minha parede interna. Três milímetros, vou passar a minha outra parede. Ok? Assim, eu fiquei com 6 centímetros de dentro a dentro e aqui desse lado, 6 centímetros de dentro a dentro. Agora, vamos olhar mais uma vez para o croquis para traçar as paredes que estão na horizontal, certo? Vamos traçar primeiro essa daqui do quarto 1. 3 metros de dentro a dentro. Então, eu vou desenhar com 6 centímetros. Então, de dentro a dentro do quarto 1, eu vou traçar meus 6 centímetros. Ok? 6 centímetros. Como é uma parede, 3 milímetros para cima. Lembram que eu falei na aula teórica que planta baixa se desenha de baixo para cima? É isso que nós estamos fazendo, desenhando de baixo para cima. Agora, nós temos essa outra parede aqui, que é 2 metros. Então, se é 2 metros, eu vou desenhar com 4 centímetros, de dentro a dentro. Então, vou medir aqui 4 centímetros, de dentro a dentro. E depois disso, 3 milímetros para fora. Agora, quarto 2. Quarto 2 também é 3 metros de dentro a dentro. Então, eu vou desenhar com 6 centímetros de dentro a dentro. Veja que o 0 aqui da minha régua, ó, está para a face interna do quarto 2. Marquei aqui os 6 centímetros. Agora, 3 milímetros para fora do quarto 2. Olhando aqui para a área de serviço. A área de serviço, ela é 1 metro, mas é de fora a fora. Então, tem que ter sobrado aqui 2 centímetros de fora a fora. Agora, vamos fazer as paredes do outro lado. Eu tenho aqui o terraço, que também é 2 metros de dentro a dentro. Se é 2 metros, eu vou marcar aqui 4 centímetros. Marquei os 4 centímetros. E agora, 3 milímetros para fora. Ok? Próximo, sala. A sala veja aqui, ó, é a mesma parede, certo? Mas olhando por aqui, ó, 3 metros, então vai ser o quê? 6 centímetros. Então, marcando aqui os 6 centímetros. Ficou o mesmo local da minha outra parede. 3 milímetros para cima. Fizemos a parede da sala. E ficou a cozinha que não tem mais parede.
Tá faltando apenas fazer a parede do banheiro e apagar essa parte aqui que não existe. Então, no banheiro, de dentro a dentro, a largura do banheiro é 1,80. Então, se é 1,80, eu vou fazer com 3,60. Então, vou marcar aqui 3,6 de dentro a dentro. Para fora do banheiro, 3 milímetros para a espessura das paredes, ok? E agora, o próximo passo, apagar o que não pertence, que vai ser essa parede aqui. Após apagar, fazer os acabamentos, está finalizada todas as paredes. Na questão, falava que tínhamos um pilar. Onde é que nós temos um pilar? Olhando para o croquis, o pilar é aqui no terraço e aqui na área de serviço. Na questão dizia que o pilar era 0,15 por 0,15. Letra E, pilar 0,15 por 0,15, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Se é 0,15 por 0,15 metros, vai ficar 0,3 centímetros por 0,3, ou seja, 3 milímetros, a mesma espessura das paredes. Então, eu vou só completar aqui, e está feito os pilares. Se são pilares, significa o quê? Que aqui e aqui não é parede, não irão ser paredes. Então, nós temos que apagar. Mas eu vou apagar a face interna e a externa? Não, vamos apagar apenas a face interna. Por que eu não apago a externa? Porque aqui não vai ter o piso, então vai haver uma diferença de nível entre o terraço e o terreno. Mesma coisa para a área de serviço, eu vou apagar apenas as faces internas. Após ter apagado as faces internas da área de serviço e da varanda, ter feito os acabamentos, para finalizar esta aula de paredes, de como desenhar as paredes, vamos apenas fazer os acabamentos, ou seja, todas essas paredes têm a mesma altura de pé direito. Se vocês observarem no croquis, não existe nenhuma informação sobre parede a meia altura. Então, todas elas estão na mesma altura de pé direito. O que é que nós temos que fazer? Apagar para que todas elas fiquem livres, certo? Se vocês observarem, elas não estão. Então, nós temos que fazer este acabamento para finalizar nossa aula de paredes. Finalizado os acabamentos, lembramos que todas as paredes devem ser traçadas com traços estreitos e leves, tá? Ao final da planta baixa, quando ela estiver toda pronta, a última coisa a ser feita é a diferenciação entre os traços estreitos, médios e largos. Essa é a última etapa da planta baixa, ok?